Olá, estamos chegando agora. Como pela manhã nós tivemos uma live, estamos chegando aqui junto com você. Queremos estar juntos e com um prazer muito grande. Enquanto isso, estou aguardando meus... Olá, Jovan. Olá, Normélia. Estão ouvindo bem? Estamos aí aguardando a nossa convidada. Estaremos falando sobre liderança. E sabemos que tudo começa em casa. Prazer enorme, Jovan. E você que é um líder também, líder em uma empresa, líder em uma organização, sabe que estamos falando que é super, super necessário, né? Essa liderança começando, inclusive, a liderança que começa de casa, muito importante. Estamos aí, Simone, entrando. Simone pode pedir para entrar e aí a gente vai tentar. A nossa convidada está chegando. Simone é líder. Vamos ver se a Simone consegue entrar agora. Estou aguardando a Simone. Vamos lá, Simone. Olá, Ainda não estou conseguindo enxergar você, Simone. a minha tela ficou congelada aqui para mim. Tá me ouvindo? Tá ouvindo minha voz? Sua voz, sim. Não estou vendo a sua imagem. Não tá travando. Eu vou sair e vou entrar novamente. Às vezes acontece isso. Então, tá bom. Combinado. Tá bom? Tá ok, então. Nós vamos falar hoje, Jovan, Normélia, Simone, que teve que sair. Nós vamos falar hoje sobre liderança. E com o trabalho que eu desenvolvo, de educação de filhos, nós, pais e mães, precisamos ter princípios que faz com que nós consigamos fazer e ter uma boa liderança dentro de casa. Eu, inclusive, o Simone está tentando novamente, gente. Se vocês puderem, eu vou ligar novamente aqui, ver se a Simone consegue entrar agora. Vamos lá, Simone. Opa! Olá, estou Simone! aqui. Tudo bom, Lúcia? Tudo! A tua imagem ainda está a tua imagem ainda está congelada, tá? Ainda? Para mim aqui não está Ainda. mais congelada. Que Não, para agora ia você. estar congelada para mim também, mas agora não está mais. Será que vai É, descongelar? vamos Às vezes acontece conversar. isso. Quem sabe faz ao vivo, né? E olha só, a Simone está enfrentando desafio aí. Simone é de Manaus e Sim, estão dizendo que a sua imagem está congelada tá mesmo. congelada. Ah, meu Né? pai. Vou sair de novo então, Lúcia. Tenta me convidar agora. Você consegue Tá. me convidar? Você clica Ah, aquela carinha lá. Vou sair com novamente, tá bom? certeza. Com Às vezes vai certeza. falando aí um pouco. Vamos lá, tenham paciência aí. A nossa audiência aqui já está aí. Vamos convidar a Simone novamente para que possa estar aqui conosco, né? Vamos lá, Simone. Quero adicionar você, Simone. E aí estamos aguardando. Agora, será? Voltou? Será? Oi, ai, 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 Será? ai. Será?
Será? Olha, estão sugerindo aí que você saia do Insta e entre de novo. Temos aí um É, especialista, é o Jovan. ótimo. Ainda bem que temos pessoas aí para nos ajudar. Vou sair E novamente, então. saia de tudo e depois você entra de novo. Ok. Obrigada, Marisa, que está aqui conosco, que entrou, tá? Normélia, o Jovan. E como a gente estava falando, nós vamos hoje conversar. Inclusive, já estive em uma outra conversa, aqui em uma outra live, no bate-papo com a Simone. Hoje pela manhã nós estivemos com o Jax. Hoje é dia do trabalho. E aí, o que a gente pensou? Nós somos um grupo de mastermind, né? Então, pensamos algumas ações em favor das pessoas. E uma dessas são essas lives. E com temas diversos. E hoje pela manhã eu tive com o Jax, que é de Teresina. Mais tarde, às 17 horas, nós temos um outro encontro com o Anderson Veloso, que é um especialista de comunicação, gente, uma pessoa extraordinária. E aí nós vamos conversar sobre isso. Então, nós vamos lá adicionar novamente a Simone, que está entrando. Olá, será que agora estou aparecendo? Aparecendo, tá. Eu não sei se é a tua internet, Simone, que está dando essa dificuldade aí. Não Vamos está me esperar. vendo ainda? Vendo sim, mas a gente consegue ver você, mas ela fica girando a internet e Uhum, ouvindo bem a tua voz, mas a tua certo. imagem não. Será que Vamos vai? tentar. Bora tentar. Vamos tentar. Gente, E agora, melhorou? não, não está, Simone, Nada? nada. Né? Nossa, Então, vamos lá. Mas nós vamos mas não pode que ter eu sido. gostaria muito que tivesse, né, as pessoas visualizando, porque o conteúdo que Sim, Simone tem é muito grande, ela trabalha com líderes, é coach, de exatamente. executivos e de empreendedores. E o que hoje nós estamos? A imagem continua congelada, o Giovanni continua dizendo que está congelada. Então, hoje nós temos um desafio muito grande com os líderes dentro das empresas. Não é isso, Simone? Eu não te ouvi, congelou tudo, para mim também. Olha, começou você a se movimentar um pouco aí. Está me Tá me ouvindo? vendo, mexendo? Tô te ouvindo Tá. bem. Agora eu tô te ouvindo. Tá me vendo? Estou vendo. Está começando já aquele descompasso, mas é natural do Instagram, né? Bacana. O Então, pessoal vai falando aí pra gente como é que tá a imagem, pra gente ter uma ideia. Tá carregando, o Luiz tá falando aí, tá ó, carregando. isso. Acho que tá um pouquinho atrasada, né? A questão da imagem com o som. Isso. Mas acontece isso, né? Agora tá boa, o Luiz tá falando aí. Agora tá Pronto. boa. Melhorou. Bacana. Que bom. Que bom. Maravilha, Lúcia. Vamos lá. Simone, prazer muito grande estar com você Prazer novamente. também. Segunda vez, né? Tá? Já fizemos uma. Exatamente. Até porque nós temos temas muito correlatos, porque a gente fala também de Sim, liderança, e liderança, perfeito. só que a minha liderança é aquela liderança que começa dentro de casa, né? E Exatamente. eu sou, para quem ainda não me conhece, sou Lúcia Moraes, coach para pais e filhos, palestrante na área de educação de filhos, né, com foco em educação de Exatamente. filhos, atendo pais e mães e filhos num consultório exclusivo. Simone, eu sou o único consultório com atendimento exclusivo de pais e filhos na região Maravilha. norte. Você, É, você é uma pessoa ousada que acreditou na sua missão. Eu lembro lá no início, quando você falou que queria trabalhar com isso, e algumas pessoas falaram assim, nossa, mas isso aí dá dinheiro? As pessoas já pensam logo no dinheiro, né? E aí você falou verdade. assim, não, eu não estou me importando se vai dar dinheiro, eu estou me importando com a minha missão, com o meu propósito.
Então, é acreditar mesmo no propósito, né, Lúcia? Eu lembro disso. Exatamente. E é pensando assim, no Uhum, propósito que todos os pais, todas as mães, todos os líderes devem ter, né? Se uhum, não sabem qual é o exatamente. seu propósito, sua missão, mas descobri-la para que possa realizar em favor de si, em favor dos filhos, em favor do mundo, né? Da empresa, da organização, Exatamente. né? É esse o propósito mesmo. Mas eu gostaria agora, eu falei um Exatamente. pouco de você, mas eu gostaria que você se apresentasse. Então, deixa eu falar rapidamente, a nossa história sempre é muito longa, mas falando rapidamente, eu fiz uma transição de carreira na minha história, comecei na área, na verdade, na área informática e para a área comercial, e quando eu estava estudando psicologia na época, eu fiz uma transição para a área de recursos humanos, e foi quando eu realmente me encontrei. Trabalhei numa consultoria, numa empresa que a gente fazia um trabalho de seleção, de treinamento, desenvolvimento, mas inicialmente, eu trabalhava na parte comercial. E daquele momento eu me encantei com esse mundo, comecei a conhecer a área de RH, essa área de desenvolvimento, e eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E eu sempre fui muito apaixonada por essa área de desenvolvimento, sempre acreditei que as pessoas elas podem ser melhores todos os dias. Sempre a gente pode ser melhor todos os dias. E quando eu comecei a trabalhar nas empresas, eu fui crescendo muito rápido, logo me tornei uma gestora de RH, eu fui percebendo a grande importância da liderança numa organização, no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, privado, mas em todos os mundos, né? O mundo institucional, o mundo da casa, o quanto é importante a liderança religiosa, a liderança nas igrejas. Então eu vejo a importância, eu percebi a importância desses líderes, o quanto esses líderes eles podem impactar a vida das pessoas. A última empresa que eu trabalhei, que eu falo de carteira assinada, que eu fui registrada ali, CLT, que eu fui coordenadora de RH, eu lembro que na entrevista o diretor de RH ele perguntou de mim se o problema de absenteísmo e rotatividade em Manaus era uma questão cultural ou era uma questão de liderança. Interessante que a maioria das pessoas falaram que era uma questão cultural. Então, eu não posso aceitar que a minha cultura seja de pessoas preguiçosas, de pessoas que não gostam de trabalhar. Eu não posso aceitar isso. Então, eu entendo que o papel da liderança, ela pode gerar essa transformação. Então, desde muito tempo, como eu já trabalhava com liderança, eu falei para ele, claro que é liderança. E quando eu entrei nessa empresa, eu entrei com o objetivo de resgatar a felicidade das pessoas ali, a missão que as pessoas tinham ali, que antes tinha. Só que começou a mudar valores, começou a mudar diretoria que não estava dentro da realidade dos valores da empresa, e foi quando eu iniciei um trabalho lá e percebi tudo isso. E líderes ali que não entendiam as suas missões e os seus propósitos, né? Então a gente percebe o quanto que é importante a liderança em qualquer lugar que ele esteja. Então desde lá eu venho trabalhando com liderança, sou treinadora, sou coach, sou palestrante na área de liderança, na área da psicologia também, então como eu sou psicóloga, então eu gosto muito desse universo, desenvolvimento profissional e especificamente na área de liderança. Então é isso, Lúcia, para a gente não se prolongar, né? Que o nosso tempo é bem curtinho Isso, aqui. exatamente. O que a gente vê, né? Eu na minha trajetória também de empresa, Simone, a gente percebeu bem esse nó mesmo. E apesar de que eu Perfeito, trabalhei em grandes organizações, como Petrobras, trabalhei em Albras, nessa minha trajetória de 26 anos como assistente social, fiz bacharelado em perfeito. psicologia também, e quando Uhum. vimos que descobrimos o nosso propósito, a nossa missão para trabalhar com os filhos. Eu sou bem ousada, Maravilha. eu sou bem ousada, eu penso em não impactar uma geração, mas pelo menos duas, três. Porque se Isso é nós maravilhoso. impactarmos os pais, que vão Uhum. impactar os filhos, que vão impactar os netos, pensa aí, pelo menos três gerações. Isso é Mas maravilhoso. quando você falou sobre a questão que não é a questão cultural, que a liderança ela precisa ser desenvolvida, nós Sim, temos, inclusive, estudos, pesquisas provando que não são as habilidades técnicas hoje que dão suporte às carreiras. Se alguém ainda está exatamente. pensando nisso, né, nesse nível, nesse entendimento,
daqui a pouco Uhum. está fora do mercado. A gente sabe, Exatamente. inclusive, existem 10 habilidades principais que não são técnicas, que precisam ser desenvolvidas. E quando penso Perfeito. nisso, Simone, eu penso no papel que os líderes, eles precisam começar sua liderança dentro de casa. E quem são os líderes Maravilha. dentro de casa? Os pais. Aí a gente É pode maravilhoso. citar, por exemplo, as 10 características que não são técnicas, que precisam ser desenvolvidas nas pessoas, que são Certo. resolução de problemas, criatividade, flexibilidade, coordenação, que é a liderança dos outros, né? Bom Perfeito. senso, tomada de decisões, e aí por aí vai. Negociação, flexibilidade cognitiva, nós precisamos ter Maravilha. para poder desenvolver. Esses são E os princípios que você trabalha, não é isso, Lúcia? isso, exatamente. Perfeito. Eu queria que você falasse melhor sobre esses princípios, e um deles, eu gostei muito que você falou aí da flexibilidade. Nós temos pessoas hoje, dentro da minha realidade profissional, dentro da minha experiência, é algo que a gente percebe no mundo corporativo, um pouco de rigidez em mudar de ideia. E aí isso não é persistência. Eu sempre falo que as pessoas confundem muitas vezes persistência com teimosia. Então a gente precisa separar o que é persistência de teimosia. Mas antes de eu falar melhor no que eu enxergo no mundo corporativo, como você traz para a gente o princípio, né? Como que você enxerga isso dentro da casa, dentro da realidade do seu trabalho? É, eu digo que está ultrapassada, a gente esteve até falando um pouco disso, que está ultrapassada Certo. aquele princípio ou aquele ditado de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando a gente fala dessa maneira, nós estamos Aham, falando de uma liderança autoritária. E correto. quando é uma liderança autoritária, ela não consegue enxergar a opinião, nem o Uhum, pensamento, aceitar o pensamento que é do outro. Então, eu perfeito. me torno rígido no meu pensamento e aí eu acabo não tendo uma flexibilidade cognitiva para aprender e para deixar o outro se manifestar. Olha Então, que bacana. quando nós com os pais entendemos, né, que o que é necessário, inclusive, para poder alcançar o coração do filho, ele Certo. precisa me enxergar como uma pessoa de carne e osso. Eu não sou um Uhum, super-herói, nem uma super-heroína. correto. E que Uhum, vai ter momentos em que eu vou errar, e quando eu errar, eu vou reconhecer e pedir desculpas, se for necessário. perfeito. Então, eu vou sair do meu posto, do meu pedestal, e venho para junto do filho e dizer e reconhecer: olha, eu errei, eu tomei uma decisão errada, mas eu preciso, né, reavaliar e voltar e Uhum, mudar. Que eu digo que muitas vezes nós estamos sendo insistentes e não persistentes. perfeito. Porque Interessante. quando a gente é insistente, a gente faz as coisas todas do mesmo modo, da mesma maneira, mesmo que esteja dando errado, nós estamos Exatamente. persistindo, né? E a Então, gente fala, não, eu estou persistindo, né? não é persistindo, porque quem persiste Exatamente. reavalia e muda de estratégia. E Perfeito, Lúcia. quando eu mudo de estratégia, eu posso dizer há erros e acertos, então vamos fazer o processo de melhoria, o PDCA, né, na empresa, Sim, né? sim. E no âmbito familiar, nós podemos fazer a mesma coisa. Quem Maravilha. disse, quem disse que aquilo que eu recebi de meus pais, mas eu estou aqui, deu certo, mas não havia diálogo, não havia. Não estou dizendo para a gente pegar a bacia do nosso conhecimento e jogar fora, não. Estou Sim, dizendo que nós devemos avaliar o que tem, separar o que é bom e aí seguir à frente. No processo de muito educação bom.
os filhos, Simone, existem pelo menos 3 aspectos que eles precisam ser observados com muito carinho, Certo. que é a nossa própria infância, a nossa adultice, a nossa própria infância, como eu acabei de falar agora, avaliando, reavaliando, tá bom? A nossa própria Certo. adultice, que é a nossa vida adulta, e o Perfeito. aspecto dos filhos. Correto. Porque eu digo que esse treino que os filhos fazem em casa, que nós fazemos com os filhos, eles vão levar para o espaço macro, que é a sociedade. Maravilha. É isso aí. Que é o âmbito do trabalho, né? E quando a gente vê um alto índice de absenteísmo nas empresas e de rotatividade, ela é decorrente de quê? Qual foi o aprendizado que eu deveria ter tido e eu não tive? Perfeito, é isso mesmo. E só vamos dar um intervalo rapidinho aí, Lúcia, que você está falando, são coisas muito relevantes, né? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal que está assistindo? Se você está gostando, compartilhe essa live aí com mais pessoas, coloque aí no aviãozinho, compartilhe aí com 3 ou 4 pessoas pelo menos, coloca coraçãozinho aí para o Instagram da Relevância. Olha quanto de significado a Lúcia está trazendo para a gente e que vocês que estão nos assistindo aqui, algumas pessoas que já trabalham nesse meio corporativo, a Vandresa que entrou aí, obrigada, Vandresa, sempre me acompanhando, é uma querida. A Dilan Castro está aí com a gente também. Silva Duarte também acabou de entrar, seja bem-vinda. Então, gente, coloque coraçãozinho aí, compartilhe se você está gostando. Olha que relevância o que a Lúcia está falando e o quanto realmente reflete nesse meio corporativo. Olha, vai refletir lá na maturidade daquele profissional na organização. Eu tenho uma experiência muito interessante, Lúcia, que é uma experiência de sucessão de líderes. Eu amo trabalhar isso também. Eu sempre falo que verdadeiros líderes, eles desenvolvem outros líderes. Todos os lugares, com muito orgulho, eu digo isso, que eu saí, eu deixei líderes. Eu deixei pessoas que tivessem essa autonomia, que pudessem ser líderes. Eu nunca fiquei com medo de perder o meu lugar, e ainda a gente consegue enxergar essa realidade, as pessoas acabam não desenvolvendo, não, eu não vou treinar. Se eu vejo um talento ali, eu falo, não, eu tenho medo daquela pessoa me substituir, então eu nunca fui dessa forma. Eu sempre achei que quando eu treino, quando eu desenvolvo, eu vou treinar novas pessoas para que eu possa... Deu uma parada, uma congelada aí na internet da Simone. Nós estamos falando sobre liderança, que tudo começa em casa, e o reflexo disso nas organizações. Você tinha sumido aqui para mim, Lúcia. Isso. Agora já voltou, né? Então, isso. Continuando. Então, assim, nessa experiência que eu tive de sucessão de líderes num banco, um grande banco do nosso Brasil, a gente percebe que no processo de sucessão, quando a gente vai fazendo um trabalho, onde a gente olha as competências, onde a gente faz todo um trabalho de seleção, com dinâmicas, com entrevistas, é todo um processo que a gente desenvolve aí com essas pessoas, e como as pessoas trazem os seus comportamentos nessas dinâmicas. É muito interessante. Como na dinâmica, como naquele meio, porque quando nós vamos fazendo as dinâmicas, daqui a pouco as pessoas vão sendo elas mesmas. É que nem a história do Big Brother, né? Quem assistiu o Big Brother aí, né, sabe que depois as pessoas vão esquecendo que tem câmera e vão sendo elas mesmas. Não dá para fingir durante muito tempo, né? E aí, como as pessoas começam a ser elas mesmas. E nessa experiência que eu tenho de trabalhar com sucessão de líderes, eu vejo quantas pessoas vêm com comportamentos imaturos, né? Comportamentos de resistência na hora que você vai trabalhar um feedback com a pessoa. Teve um caso bem interessante, que eu sempre lembro dele, de uma pessoa que queria passar para um cargo de gerência. Ele tinha um cargo já de liderança, ele queria passar para um cargo de gerência. E ele teve um comportamento tão imaturo, ele passou na frente das pessoas, ele não deixava ninguém falar, ele se irritou e gritou lá com uma pessoa, e ele, no final, quando a gente foi passar alguns feedbacks para ele,
não só desse comportamento dele, ele falou assim, não, mas eu fiz isso porque eu estava defendendo a minha ideia, então eu tinha que ser dessa forma. Então, olha só, ele estava entendendo que o comportamento dele de passar na frente das pessoas, de desrespeitar, de gritar, era a forma que ele lutava para ele aparecer com a ideia dele, de mostrar que ele era interessante para aquele cargo. Então, a gente precisa ver que muitas vezes esse reflexo muitas vezes desse convivência familiar, infelizmente, né? E muitas vezes, quando a gente vai dar o feedback para essas pessoas, uma das coisas que a gente coloca no final algumas orientações, e em alguns casos, a gente precisa dizer para ele procurar um psicólogo. Olha, é interessante que você procure um processo de terapia para você trabalhar aqui, aqui, aqui. E aí é um processo que muitas vezes é até difícil de fazer, porque as pessoas encontrar com você mesmo, diante ali de um feedback não só seu, mas de toda uma equipe, de todas as pessoas que viram e que perceberam o seu comportamento, é desafiador, né? É desafiador. É assim, o que sem dúvida existe na educação dele, existiram alguns pontos em que eles não houve, né, o diálogo suficiente, ou nem houve para que ele, ou às vezes, até de uma maneira inconsciente, os pais, eles vão fortalecendo algumas coisas que não são boas, né? Perfeito. Assim, a criança apanhou na escola, olha, não traz desaforo para casa, resolve do teu jeito. Resolve lá. Ou na fila do supermercado. Na fila do supermercado a gente está pensando no básico. Né? Nós estamos na fila do supermercado e se a Sim. gente tem oportunidade, a criança está de olho. Você passa na frente. Ou é uma caixa de até 10 itens, tu tem 20 no teu carro, mas porque você está com pressa, então você acaba atropelando o outro para você poder se posicionar melhor. Exatamente. Então, quando a gente está falando que uma das coisas que nós precisamos, enquanto pais, desenvolver em casa, é a questão da coerência. É aquilo Perfeito. que eu falo com aquilo que eu vivo, que hoje é chamado de congruência. Exatamente. Então, eu vou precisar gerar esse pensamento crítico, que é uma outra habilidade. Eu preciso ter esse pensamento crítico, mas não é o crítico de derrubar o outro, né? De puxar o tapete do outro, mas é o pensamento crítico dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do meu comportamento. Exatamente. Então, eu preciso fazer essa mudança para que eu possa desenvolver nos meus filhos, porque eu desejo o sucesso deles. Exatamente. É unânime a gente perguntar num grupo de pais, numa roda de conversa que a gente faz, é um produto que a gente tem, né? Encontros quinzenais com pais, com mães, que são as rodas de conversa que nós fazemos no nosso auditório. Maravilhoso. A gente pergunta, o que você deseja para o seu filho? Aí eles dizem, a maioria, eu quero que meu filho seja feliz. Mas feliz em quê? Em como? De que maneira, né, vai ser feliz? Quais são as bases, quais são os valores que hoje você tem, que está transmitindo para os seus filhos, para que eles sejam pessoas de valor? Então, aí vem pensamento crítico, a própria gestão das emoções, né? Exatamente. Saber lidar, né, com a crítica, ser orientado para o trabalho, para o serviço, que é a questão mesmo dos resultados que hoje a gente precisa ter. Exatamente. E esses resultados vai indo. E a gente vê que os resultados, na vida da criança, do pré-adolescente, do adolescente, eles precisam ter. E quais são esses resultados? Não é só na empresa que precisa ter? Não. São os resultados na escola, são os resultados da sua responsabilidade. E eu digo que tem dois princípios que são fundamentos no coaching e na abordagem que nós fazemos, que é exclusiva para esse universo infantil e de adolescente, que são dois princípios,
que é o não julgamento e a autorresponsabilidade. Exatamente. Então a gente ensina muito isso no processo de coaching, né? Trazendo um ponto positivo, por exemplo, que a gente fala muitas vezes só do reflexo negativo no mundo corporativo, mas, por exemplo, eu atendi uma vez um executivo, inclusive é um cliente meu há muitos anos, fui gestora dele de RH da empresa dele, depois atendi ele como coach, não só ele, mas toda a equipe de liderança dele. E eu achei engraçado uma vez que ele chegou comigo e ele falou: Simone, eu não entendo por que as pessoas querem. Aí ele mostrou lá na janela dele, que era uma janela de vidro, ele falou assim: eu não entendo como é que aquelas pessoas fazem retorno naquela parte ali que é proibida. Por que as pessoas não vão até mais adiante, uma quadra, e faz o retorno? Então, esse detalhezinho, esse pequeno detalhe, na questão da ética, da honestidade, de fazer aquilo que é correto, nos exemplos, era engraçado que ele se incomodava. Né? Então, assim, olha só o reflexo que gerou nisso dele, com certeza devido à educação que ele teve da mãe, do pai. E aí ele tinha um conflito de valores com as pessoas que não pensavam da mesma forma. E ele falava assim, e eu vejo meus líderes fazendo isso. Eu fico irritadíssimo com isso. Então, era muito engraçado ele falando sobre isso, né? É legal. Olha só o conflito de valores e ele querendo que as pessoas, no mínimo detalhe, tivessem essa questão da ética. Inclusive, a partir dessa conversa, desse trabalho do coach que nós fizemos lá, surgiu um treinamento que nós fizemos com a liderança, que foi mexendo com o seu eu. A gente chamou esse treinamento do mexendo com o seu eu, que era exatamente para trabalhar aquilo que nós pensávamos como verdade e como que eu estava entendendo que era empoderamento na minha liderança. Porque quando a gente fala de empoderamento, a gente acha que é se empoderar. Não, eu vou me empoderar e fazer aquilo que é correto. E o empoderar é quando você pensa no coletivo. Eu não posso pensar só na minha ação, pensando naquilo que vai ser interessante para mim. Na liderança, nunca, né? E aí a gente precisou trabalhar isso. As pessoas precisam pensar mais qual as consequências da minha ação no meio coletivo onde eu estou vivendo. Então eu preciso pensar nisso. Isso eu acredito também que vem aí desse princípio da liderança, não é verdade, Lúcia? Exatamente, porque quando muitas vezes o pai e a mãe vêm com uma situação queixa, vamos dizer assim, uma situação de desafio. O que precisa, quando nós começamos a desenvolver o trabalho, né, em processos individuais, familiares, a gente vê muito a necessidade de que seja trabalhado primeiro a relação dos pais consigo mesmo. Exatamente. E muitas vezes, eu tive uma situação, Simone, num processo em que logo na sessão dos pais, porque nós fazemos o tipo de acompanhamento, nós fazemos uma sessão da família, né? Então, o que acontece? Vem os responsáveis, o pai e a mãe, se eles não têm, se é uma tia, se é uma avó, se existe uma cuidadora, nós envolvemos nesse processo. Né? Então, já é um ganho interessante. Da forma que a gente faz. Por quê? Porque precisa fortalecer as ações da criança, do pré-adolescente nesse processo. Então, todos precisam estar envolvidos. Quando foi na sessão dos pais, na terceira, na quarta sessão, os pais disseram: Lúcia, tu não precisas atender mais meu filho, nosso filho. Aí, vocês querem encerrar o processo? Não, Lúcia, o problema é a gente. Nós precisamos fazer algumas mudanças na gente. Não adianta a gente estar cobrando dele quando nem mesmo nós realizamos aquilo que nós estamos solicitando dele. Foi um maravilhoso. Lindo. Nós não encerramos com o pré-adolescente. Criança. No pré-adolescente, certo. Pré-adolescente, que é aquela faixa etária dos 9 até os 12. Perfeito. E dos 12 até os 19, que é o adolescente. Então, o meu está nessa fase, então. Com 9 e está indo para o 10. Já é pré-adolescente. Ai, meu pai. É muito interessante. Me fala desse teu trabalho, Luciano, da transformação que ele faz. Me fala um pouquinho do que gera especificamente aí na vida desses pais, desses filhos. O que acontece? Quais são os tipos de desafios
que nós podemos auxiliar os pais, né? Uhum. Nós podemos Certo. auxiliar com a questão das birras, dos relacionamentos Bacana. entre irmãos, o baixo desempenho escolar. Podemos, Maravilha. desafios alimentares, né, que é um conjunto. Porque eu digo que não são os eventos extraordinários, a morte de um melhor amigo, ou a morte até do Correto. pai ou da mãe, que geram os maiores conflitos familiares. Na verdade, Certo. são as rotinas. É a rotina. É a rotina do Perfeito. sono, a rotina do estudo, da Uhum. organização, né, da Perfeito. alimentação. E quando não se consegue fazer os ajustes necessários, aí vão criando Correto. essas situações, elas vão potencializando e daqui a pouco está de um tamanho que os pais não estão conseguindo saber lidar. E o interessante Exatamente. é que nesse momento em que nós estamos de isolamento social, Certo. tem potencializado algumas coisas. Eu tenho recebido demandas. Certo. Os pais estão Interessante. desenvolvendo atividades em home office e estão precisando lidar com Dessa ajuda. situações Eu e estou precisando, precisando Lúcia. de Me ajuda. ajuda. Me ajuda. E o bacana Uhum. disso, que eu digo que Uhum. depois dessa pandemia, as relações de trabalho, o mundo de negócio, as nossas próprias famílias, nem nós mesmos seremos os mesmos, Com certeza. Com né? certeza. É isso Então, mesmo. hoje, nós estamos desenvolvendo, por conta desse isolamento social, o atendimento online. Apesar de Perfeito. nós estaríamos dentro naquele, acredito que você também no seu trabalho, de que até o limite de 10 pessoas, né? Então, mas Correto. mesmo assim, nós hoje estamos desenvolvendo esse trabalho e ele é de um resultado extraordinário, Que né? bacana, Lúcia. Por quê? E a facilidade que nós temos de atender pessoas de qualquer lugar do Brasil. Muito Então, bom. Muito os bom. desafios, com uma metodologia, você trabalha com coach, com executivos, com líderes, com empreendedores, mas quando eu pego a metodologia do coach, que tem como base a neurociência, a antropologia, e completamente adaptada para o universo infantil e do adolescente, com ferramentas lúdicas, nós trabalhamos o alcance dos objetivos. E os resultados são maravilhosos. Nós tivemos Fantástico. uma experiência de um adolescente que chegou com um papel na É. mão. E ele segurava muito firmemente aquele papel, né? E Certo. na sua comunicação não verbal, ele estava dizendo que ele não estava gostando de estar ali, não queria estar ali, estava Aham. ali porque seus pais queriam. Então, o que ele Uhum. fez? E com o papel na mão. No Ri. decorrer da sessão, ele foi. Eu sentia como até a mão dele mais aberta. E, num Uhum. dado momento, ele olhou para o papel e eu aproveitei para perguntar: algum documento especial na sua mão que você gostaria de falar sobre ele, o fato de ter Uhum. trazido, ou você quer comunicar alguma coisa? Ele disse: Lúcia, esse aqui é meu boletim. Olha aqui meu Hum. boletim. E ele estava chegando após as Ah, provas do terceiro bimestre. Lúcia, eu não certo. vou passar de ano. Olha aqui as minhas Tudo notas. vermelho. Tudo, Uhum. assim, uma grande parte, né? Pelo menos 3, 4 Uhum. disciplinas com muita dificuldade. E Certo. ele, em 2 meses e meio, só vou te dizer o seguinte, o resultado. Ele Ah, conseguiu a nota que precisava olha que e foi maravilha. aprovado para o ano seguinte. Olha que bacana. E, Lúcia, a gente hoje a gente está aqui no Dia do Trabalhador, né? Trabalhando, mas porque a gente queria hoje realmente presentear as pessoas com essa oportunidade de gerar o conhecimento, de gerar coisas boas realmente para a vida das pessoas, né? Num dia em que entende-se que todos estão em casa, mesmo que estamos aí num processo de isolamento social, mas muitos ainda têm que trabalhar, mas hoje, por ser um dia
de feriado, a gente entende que muitas pessoas estão em casa. Então, assim, vamos fazer uma oportunidade para o pessoal, uma oferta, vamos jogar uma oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que tiverem interesse de contratar o seu serviço, dá uma promoção aí para o pessoal, dá uma oportunidade para o pessoal conhecer mais de perto esse teu trabalho. Vamos lá fazer isso? Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu só vou aceitar esse desafio, apesar de que a gente teve numa live pela manhã, e foi tão interessante o movimento da audiência, com muitos questionamentos, que eu fiz um desafio para o outro colega. Eu aceito o desafio se você fizer um desafio também. Sim. Vamos lá. Vamos assim? Vamos fazer. A gente percebe que o nosso trabalho, como o nosso trabalho, ele pode transformar a vida realmente das pessoas. Você está falando de família, eu estou falando de uma liderança corporativa, o quanto que eles podem ser mais efetivos com a sua equipe, ter resultados mais efetivos com a sua equipe. Quando o líder chega comigo, tem pessoas que falam assim, Simone, eu estou cansada, eu não estou conseguindo um resultado com a minha equipe. Eu trabalho com empreendedores, eu lembro de uma empreendedora que ela chegou comigo para fazer um trabalho porque ela não sabia onde ela estava errando, né? Ela não sabia o que estava de errado no negócio dela. E aí a gente foi trabalhando, que quando a gente trabalha o coach, a gente começa a mostrar para as pessoas que elas têm alguns pontos cegos. E esses pontos cegos, eles precisam sair do ponto cego e vir realmente para a visão. Eu sempre dou o exemplo do retrovisor, quando você está dirigindo. Então, às vezes, tem pessoas que estão no seu ponto cego e você não enxerga e que, infelizmente, você pode bater na pessoa por ela estar no seu ponto cego, né? Então, essa transformação na vida das pessoas, se a gente não acreditasse, a gente não estava aqui de verdade, né? Pela índole da Lúcia, pela minha índole, né? Mas, então, eu topo com certeza o desafio, né? Hoje eu estou trabalhando com um processo de coach online, tenho atendido algumas pessoas, já atendi muitas pessoas, num processo online. Inclusive, essa empreendedora que eu estou falando foi um processo online. Ela nem mora em Manaus, então ela mora em outro município. E nós fizemos todo um trabalho online, então, assim, dá para ter uma eficácia, porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com esse processo do online. Então, vamos fazer o seguinte, Lúcia. Hoje a minha sessão, ela está em torno de R$ 300 cada sessão. Então, para as pessoas que assistirem a gente, para as pessoas que estiverem junto com a gente aqui nessa live, ou nesse momento, ou assistir depois, eu vou estar fazendo a R$ 150 a sessão. E você ainda pode parcelar aí em 10, 12 vezes. Olha que bacana, né? Então, é interessante que você contrate pelo menos aí umas 3 sessões para sentir um resultado na sua vida, no seu trabalho, na sua liderança. E aí você ainda pode parcelar, por exemplo, se for 3 sessões que você contratar, vai dar 450. Você pode parcelar ainda 10 vezes, vai dar R$ 45 por mês. Olha só que interessante. R$ 45 é só a pizza, né, Lúcia? Que a pessoa compra no final de semana. Nem a pizza, depende da pizza. Não é mais a pizza, depende. Exatamente. Então, aquele que tiver o interesse, fala comigo no direct, que aí a gente manda um link para a pessoa se inscrever e que possa adquirir aí essa oportunidade. Mas fala da sua, Lúcia. Então, qual é a oportunidade que você tem hoje para as pessoas aí que querem adquirir? Que a gente, efetivamente, para um resultado, a nossa sessão é 350. Vamos fazer para essa investimento maior. É um valor de 180. Então, o pacote de 5 sessões dariam R$ 900, de 1.750 por R$ 900. Maravilha. O link está na Quantas sessões, Lúcia? 5 sessões para pais. 5 sessões, seria uma orientação, porque para o adolescente, para o pré-adolescente, são 10, mas para os pais, nós, nesse pacote, nessa abordagem específica para criança e para adolescente, 5 sessões, ela hoje está no valor de 1.750. Para essa audiência, inclusive, eu estou me propondo até fazer, porque eu vou ter outras lives. Sim, exatamente. Merece, mas o público que vai nos assistir também, né? Então, eu estou me propondo a também estender durante esse dia,
Dia do Perfeito, Trabalho, Lúcia. né? Uhum. Então, a gente vê que o valor em si, ele é pequeno no tamanho da Sim, proporção dos benefícios. Então, exatamente. Os o resultados link, são fantásticos. exatamente, o link para o acesso a essa promoção, a essa oferta exclusiva somente para hoje. E nós Certo? vamos, eu tinha falado em 10, mas as 20 primeiras pessoas desse dia, ela é exclusivamente nesse dia, Olha que mas interessante. se a pessoa quiser fechar o processo e quiser pagamento à vista, eu ainda faço o valor de R$ 700 pelas Olha 5 que semanas, maravilha. Nossa, tá? tá dado isso daí, Lúcia, para o Então, trabalho, para a relevância do seu trabalho, para o resultado que gera, né, na vida realmente de pais e filhos. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Inclusive, tem até uma pessoa aqui que ele foi o meu coti. Eu não sei se ele já saiu ou entrou aí, que é o César. César, se você ainda estiver aí, dá um feedback de como foi esse processo de coach com você. O César, ele é também um grande líder aí, trabalha na área de logística, né, César? Não sei se você ainda está aí, que as pessoas entram e saem, né, continuamente. Então, assim, é um trabalho que realmente gera um resultado muito grande. Essa empresária que eu falei para você, Lúcia, é interessante que a gente está falando aqui, que tudo começa na infância. Essa empresária, ela tinha uma crença da exposição muito grande. Quando nós trabalhamos a crença nela, nós precisamos resgatar um pouco da infância e da sua juventude, e ela trouxe um pouco dessa infância, ali, infanto-juvenil, o quanto que ela foi exposta de uma forma humilhante. Então, ela não queria ir para a escola, e a mãe obrigava ela a ir para a escola, e tinha uma irmã que puxava o cabelo dela. Olha aí, o César está falando, resultados fantásticos, excelentes resultados. Legal, inclusive, eu César, quero né? dar um alô aí para a Savana, para a Vanja, as pessoas que já me seguem, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que Maravilha. são mães e extraordinárias, mas eu digo, como diz um amigo meu, né, nosso, que tem uma palestra, inclusive com esse título, nada é tão bom que não possa ser melhorado, É verdade. né? É o Então, Jax. o Jax, que inclusive eu estive de manhã com ele. Daqui a pouco Então, estarei com nada é ele à noite. Olha só, nada é tão bom que não possa, então nós podemos melhorar os nossos resultados com os nossos filhos. E eu digo que não é o preço em si do processo, mas é o investimento que se faz, né? Maravilha, é isso aí. Então, É isso aí. então nós podemos fazer esse investimento e nunca é fora de tempo. Todo Com tempo é certeza. tempo de nós Vale a fazermos pena. aquilo que fez. Tanto Todo quanto investimento nós, que eu fiz valeu a pena. enquanto pais, fazermos um processo, né, adulto, dos líderes, os empreendedores, como os pais, Certo. para se desafiarem a fazer o seu melhor com os seus filhos. Olha, o César está colocando aí, pretendo continuar para melhorar ainda mais. É isso aí, Olha que César. bacana, César. Parabéns, César. Exatamente. Então, inclusive, o César aí está à disposição no mercado, é um grande profissional na área de logística. Se de repente alguém que estiver assistindo aí estiver precisando aí nas suas empresas, souber aí, ele está realmente à disposição no mercado. É um grande líder, um grande conhecedor, uma pessoa com uma vasta experiência, né? E eu sempre falo que a nossa história de vida, a nossa experiência, ninguém tira. Então, a gente precisa, quando a gente tem toda essa história, a Lúcia, a gente tem muito a contribuir, né? Às vezes as pessoas olham assim, poxa, uma palestra é tanto, um processo de coach é tanto, mas assim, não sabe o quanto que nós já passamos por grandes experiências, por grandes investimentos, para que nós pudéssemos estar aqui. Não é verdade, Lúcia? Exatamente. E a gente quer, então, confirmar. Eu acredito que o teu link está na tua bio, Simone Sim, Meira, tá na bio né? também, tá na bio também, tá na bio Underline, também. tá? Uhum. Então, tá na minha Mas pode bio. falar no direct lá comigo também depois. Isso, no direct à disposição, Lúcia Helena, palestrante coach, entrar no nosso perfil. E seria uma honra ter vocês seguindo diariamente, né? Exatamente. Semanalmente, nós temos dicas, conteúdo. Fizemos um grupo no Telegram, inclusive com
só sobre educação de filhos, com conteúdo Olha que maravilha. área. Muito bom, Lúcia. Então, nós convidamos, nós precisamos, sabemos que a cura do mundo somos nós, tá? Então, nós somos a cura do mundo. Então, nós precisamos fazer essa promoção no sentido de que dessa melhoria constante. E eu queria dar uma dica, uma última dica que nós estamos finalizando, Simone. Olha, está quase uma hora. O tempo passa rápido, né? Estamos aqui de olho no relógio. É tão gostoso falar daquilo que a gente faz e que a gente acredita e que é o nosso propósito, a nossa missão de vida como profissionais, falando no Dia do Trabalhador. Hoje eu coloquei um post lá, depois se você que está assistindo ainda não leu, da questão da dignidade. Eu falei assim, o que significa dignidade? Um dos sinônimos é enobrecer-se, né? Então, enobrecer-se é quando eu falo assim, o que eu faço que me enobrece? O que eu faço que deixa eu realmente me sentindo orgulhoso daquilo que eu estou fazendo, de resultado na vida das pessoas, né? Daquilo que eu estou fazendo e trabalhando. Então, acredito que a Lúcia e eu estamos muito felizes de poder estar no Dia do Trabalhador falando sobre isso e nos deixa muito felizes. Porque eu digo que mesmo as mães que não trabalham fora, eu digo que hoje é seu dia, tá? Porque o trabalho que vocês desenvolvem, que nós desenvolvemos, exatamente, é a base, né? E esse trabalho quase invisível que nós desenvolvemos é o que tem impacto no mundo. Então, eu vou convidar mais uma vez, né? O convite para que vocês possam fazer cada fase da vida dos filhos de vocês uma fase incrível, tá? Nós precisamos, não é fazer coisas mirabolantes, caras, né? Mas esteja presente nos 10 minutos, nos 30 minutos que você estiver com seu filho. Esteja 100% presente. Que ótima dica, Lúcia. Você não precisa passar o dia inteiro. Você não precisa. Às vezes nós temos pais e mães passando 24 horas, mas não estão com os filhos. Se verdade. Você tiver os 15 minutos, os 30 minutos, hoje nós estamos tendo mais por conta do isolamento social, mas na rotina diária, esteja 100% no tempo que você tiver. É o tempo de qualidade, né, Lúcia? Exatamente. Fazendo com que seja bom para você e seja bom para o seu filho. E não seja um tempo de você estar se agredindo, que é insuportável, e porque você tem que cumprir. A criança, o nosso filho, ele percebe isso. Quando você está inteiro, quando você está inteira com ele. Então, mais uma vez, porque eu tenho muito essa minha missão, assim como a sua. Eu vou mais uma vez reafirmar a nossa oferta para esse dia do processo de sessões de R$ 1.750 por R$ 900, parcelado de 12 vezes, podendo parcelar. E o link está na bio, assim como está na bio da Simone. E nós queremos ajudá-los a se tornarem melhor. Esse é o objetivo. Exatamente. Esse é o objetivo. E é só hoje, hein? Só hoje, porque é dia do trabalho. Hoje. E não é mentira, porque hoje não é o dia da mentira. Dia 1º de maio. E olha, esse mês, Lúcia, é um mês muito especial para mim. Além de ser um mês do Dia das Mães, é claro, né, que eu sou mãe. É o mês do meu aniversário também. Então, esse mês eu vou fazer aniversário. Então, eu, em vez de estar ganhando presente, eu estou presenteando, mas estou muito feliz por isso e eu acho que a gente tem que presentear com certeza, né? Então, a Lúcia falou aí de uma dica final, eu também acho que a gente vai ter um tempinho. Eu também gostaria de deixar uma dica para você que é líder, empreendedor, queremos bolo. Você é líder, empreendedor, que você é um líder corporativo. O que Jelke Welch nos ensina, que é um grande executivo que eu sigo, que eu leio os livros dele e que eu pratico também isso no exercício da minha liderança, no exercício também do meu trabalho, juntamente com a liderança, é que os relacionamentos com os liderados, eles precisam ser em torno de 70%. O restante é processo, o restante é parte técnica, né? Se você tem relacionamento, se você tem contato realmente com essas pessoas, e você de fato está presente nesse processo de desenvolvimento deles,
com certeza ele vai ser liderado, que também vai estar presente com você, e você vai ter grandes resultados também daquilo que você almeja como líder, e, consequentemente, resultados para a organização, que, afinal de contas, as empresas vivem de resultados financeiros, realmente. Então, a gente precisa realmente bater as metas, contribuir realmente para as empresas, para que elas possam continuar sendo sustentáveis nas organizações e na sociedade, né? A gente precisa dos empresários. Hoje a gente está vivendo, por exemplo, essa realidade de muitas empresas aí tá com as portas fechadas. A gente entende que os empresários pagam seus impostos e dos impostos é gerados muitos os recursos, os tributos para que outras coisas possam ser pagas, inclusive o salário, né, dos servidores públicos e tudo mais. Então a gente precisa realmente valorizar isso também a nível de resultado. Então, essa é a minha última dica aí nessa tarde de hoje, Lúcia. Ok? Então, ficamos à disposição de vocês. Se não seguem a gente, eu quero fazer um convite também, porque eu digo que a transformação do mundo começa pelos pais, pelos líderes, então nós podemos contribuir. Tá bom? Exatamente. Eu agradeço muito aí, quem esteve aí conosco. 5 horas temos live de novo, né, Lúcia? Exatamente, com outros profissionais excepcionais. Isso. Convide aí o pessoal também para participar da próxima live aí com a gente. Entendeu? Então, um grande abraço, gente. Um prazer enorme ter vocês. Prazer. Vocês. Obrigada, Simone. Obrigada também, Lúcia. Até a próxima. Grande. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.